Olá, bem-vindo ao Semana Legislativa, o jornal com as principais notícias da Câmara Municipal e de São José dos Campos. Vamos ver os destaques da edição de hoje? Balanço da sessão. Confira os temas discutidos pelos vereadores durante a sessão plenária. Colégio Embraer está com 160 vagas abertas para Vestibulinho 2026. Dia Nacional de Controle da Asma conscientiza a população sobre os riscos da doença respiratória. Câmara Municipal tem novo grupo de trabalho, a Frente Parlamentar de Segurança Pública. O Semana Legislativa está no ar. Vamos começar a edição de hoje com o balanço da 35ª sessão do ano, realizada na última terça-feira. Por conta do feriado de Corpus Christi, a sessão desta quinta-feira foi cancelada. Entre os documentos apreciados pelos vereadores durante a 35ª sessão do ano estão requerimentos, indicações e moções com pedidos diversos. Há cerca de 90 indicações solicitavam manutenção em ruas e áreas públicas, troca de lâmpada, podas de árvore, construção de playground e quadras poliesportivas, além da fiscalização de uma denúncia de descarte irregular. Entre os requerimentos, os vereadores cobraram informações sobre serviços públicos nas áreas da mobilidade, inclusão, educação, meio ambiente e segurança nas escolas. Já no período do pinga-fogo, momento em que os vereadores vão à tribuna para debater assuntos de interesse público, o primeiro orador, vereador Lino Bispo, cobrou a finalização de obras em 2 escolas na região sul. Segundo o parlamentar, cerca de 2.000 alunos estariam sendo afetados pelo atraso na construção dos trabalhos. Lino Bispo informou que uma nova licitação deve ser realizada para dar continuidade nas obras. Outro parlamentar, vereador Rafael Pascucci, usou a tribuna para agradecer uma honraria que recebeu da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, durante uma cerimônia realizada na Câmara. A premiação reconhece profissionais que se destacaram pelo compromisso nas funções. O parlamentar também parabenizou a participação da equipe do bairro Morumbi na semifinal da Copa Popular de Futsal. No tema da guerra na faixa de Gaza, a vereadora Amélia Naomi apresentou um vídeo com diversas manifestações pelo mundo pedindo o fim do conflito e proteção da população palestina. Segundo a parlamentar, mais de 50.000 pessoas morreram pelos ataques israelenses. Amélia também demonstrou apreensão de uma escalada da violência com os ataques contra o Irã. E os assuntos levantados pelo vereador Sena foram segurança pública e inclusão. O parlamentar comentou o lançamento da Frente Parlamentar da Segurança Pública na Câmara, que pretende reunir lideranças na área para combater a criminalidade. Sena também defendeu a aprovação do projeto de lei da própria autoria que prevê criar na cidade a Casa do Autista, um centro de referência multidisciplinar para atender pessoas com TEA. Quem também fez uso do período do pinga-fogo foi o vereador Marcão da Academia. Ele parabenizou atletas da cidade pelas conquistas em diversos campeonatos regionais e defendeu a realização de eventos esportivos como ferramenta de qualidade de vida e cidadania. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Ainda tratando sobre assuntos do Legislativo, a Câmara Municipal tem um novo grupo de trabalho, a Frente Parlamentar de Segurança Pública. Vamos conferir. Com a presença de diversas autoridades, foi lançada na Câmara a Frente Parlamentar de Segurança Pública. Esse novo grupo de trabalho foi criado por iniciativa do vereador Sena, que pretende fazer com que a Frente Parlamentar seja um elo de ligação entre as reivindicações da população e os órgãos de segurança. E agora a proposta é ir até os bairros, é ouvir a dor das pessoas que moram no bairro, porque muitas vezes as pessoas não têm o tempo, né, de vir até a Câmara Municipal. Então nós vamos até elas e vamos ouvir as pessoas para a gente poder melhorar o jeito que nós estamos conduzindo as políticas públicas aqui dentro. Durante o encontro, foram apresentados e debatidos dados da segurança pública de São José dos Campos.
Para as autoridades, a criação dessa frente parlamentar é importante para o combate ao crime e a perturbação de sossego em São José dos Campos. A segurança pública, ela é obrigação do Estado, mas ela é um dever de todo cidadão. E quando a sociedade está organizada, ela transforma a sua cidade, a sua localidade em uma cidade mais forte. Não só em segurança pública, mas em vários aspectos. Então essa frente parlamentar vem ao encontro de toda a filosofia da Secretaria da Segurança Pública em promover mais segurança, ao cidadão lá na ponta da linha, lá aquele cidadão que está no bairro, pensando localmente para agir globalmente. A criação desse evento de hoje é de extrema importância. Então a gente reclama lá que furta qualquer coisa, né? Se furta, mas alguém compra aquilo lá. E sempre passa pela municipalidade. Então o poder de polícia do município é gigantesco. Então nada mais importante de estarmos dentro de uma casa de leis, né, na esfera municipal, para ser debatido, discutido, e a perturbação do sossego e inúmeras outras situações da vida cotidiana. Entre os principais objetivos dessa nova frente parlamentar estão debater medidas legislativas para a prevenção e combate à criminalidade, incentivar o uso de tecnologias avançadas, como câmeras inteligentes, drones e reconhecimento facial, propor a implantação de sistemas integrados de informação entre os órgãos de segurança e estimular ações conjuntas, além de inovar estratégias de proteção à população. Nós precisamos unificar ainda mais as forças de segurança e ter medidas mais rápidas, ou seja, no combate, ou na prevenção, ou na punição. A intenção é fazer com que essa nova frente parlamentar de segurança pública possa reforçar as ações dos órgãos competentes, fazendo com que os casos de violência no município caiam nos próximos anos. A Casa Legislativa falar disso, levar luz, levar conhecimento, levar informação para a população é fundamental para a gente, inclusive, reduzir os índices. A conscientização da população é muito importante. Este trabalho em conjunto de Guarda Civil, Polícia Militar, Polícia Civil e sociedade juntos só tende a melhorar a sensação de segurança em todo o estado e também, principalmente aqui em São José dos Campos. É um momento que dos órgãos de segurança também de receber informação e é mais um cenário, mais um ponto de apoio, Tem os consegues e isso no âmbito da municipalidade que é muito importante. Em uma cerimônia realizada aqui na Câmara Municipal, a Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz prestou homenagem a profissionais que se destacaram pelo compromisso e dedicação. O plenário da Câmara recebeu uma cerimônia para a entrega da Medalha de Mérito Cinquentenário Forças de Paz no Brasil, promovida pela Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, a ABFIP, entidade reconhecida pela ONU. A solenidade foi presidida pelo vereador Rafael Pascucci, que foi um dos homenageados ao receber a medalha. Para a gente é uma honra, A gente fala sobre paz num mundo tão turbulento, que a gente só fala de guerra, e a gente poder hoje ter uma noite dedicada à paz, a Câmara Municipal fazendo esse papel institucional, e eu, com essa honra de receber a medalha e também de presidir, é diferente. São José é uma cidade tecnológica, uma cidade que olha para frente, mas a gente tem que cultivar esses valores. O Brás, que já foi secretário, estava aqui, é um boina azul que esteve lá nas trincheiras combatendo, e eu acho que hoje todos os homenageados aqui também, nas suas trincheiras diárias da informação, do empreendedorismo e também eu fui homenageado na política, na liderança, nós temos essas trincheiras para que a gente continue construindo uma sociedade cheia de paz, justiça e solidariedade. A medalha tem como objetivo homenagear e reconhecer profissionais que se destacaram pelo compromisso, dedicação e excelência no exercício de suas funções. A medalha ela é entregue para pessoas que têm um currículo de ações, de trabalhos meritórios, como fala, de representatividade, de ações de representatividade junto à sociedade. Então, assim, são normalmente empresários, autoridades, e todo qualquer cidadão de bem, que tenha ações aí em benefício da sociedade, em benefício do Brasil. Além do vereador Rafael Pascucci,
Foram homenageados o empresário Regis Renzi, o médico Luiz Roberto Rubim e os radialistas Lano Brito e Paulo Silva. Olha, receber uma medalha dessa, a gente está sendo guardião de uma medalha e de uma tradição das forças de paz da ONU. Isso aqui só redobra o nosso cuidado, a nossa responsabilidade de fazer o bem. É uma honra para quem é cidadão joseense, um título dessa casa e de outras honrarias que eu já recebi, isso só me dá um pouco mais de responsabilidade para a condução do nosso trabalho jornalístico, principalmente pela paz. A cerimônia, que acontece em São Paulo, foi realizada pela primeira vez no Vale do Paraíba e São José dos Campos foi escolhida para ser a sede. O evento deve ocorrer mais vezes na região e na cidade. É uma honraria cadastrada pelo Exército Brasileiro, Ministério da Defesa, e tem por finalidade otorgar a ex-combatentes, né, oficiais militares, civis, né, e do Exército, das polícias, e personalidades de destaque com ações meritórias, né? E nós estamos trazendo essa tradição que está sendo feita em São Paulo e em algumas regiões do Brasil para o Vale do Paraíba. Agora a gente fala sobre a avaliação de densidade larvária realizada na cidade, que mostra a presença de larvas do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A última checagem indicou que a cada 1.000 imóveis vistoriados foram encontrados 12 focos do mosquito. E apesar das baixas temperaturas e do tempo mais seco, o trabalho de combate continua. A Zona Leste de São José foi a região escolhida para o trabalho de abordagem casa a casa desses agentes de combate a endemias. No imóvel do seu Laurentino, no Santa Inês 2, estava tudo certo. A equipe não encontrou nenhum foco do mosquito Aedes aegypti, o que deixou o morador mais tranquilo. Aliás, eu nem sei se aqui a peste teve alguém que teve dengue, né? Ninguém nunca viu comentário aqui nessa rua aqui, não. Que alguém já pegou dengue, não. Tiveram sim, seu Laurentino. O bairro foi escolhido justamente porque casos de dengue foram confirmados por aqui. E mesmo com o perigo rondando as casas, muitos portões permanecem fechados para os agentes. O índice Bretot, que mede a presença de larvas em recipientes de água parada, ficou em 1,2 na avaliação de densidade larvária feita em maio. Isso significa que a cada 1.000 imóveis vistoriados foram encontrados 12 focos do mosquito. O ideal é que esse número esteja sempre abaixo de 1. Por isso, a cidade segue em atenção contra a dengue. Esse resultado ele é considerado em alerta, mas na prática o que significa esse 1,2? Significa que a cada 1.000 imóveis que nós visitamos, encontramos 12 recipientes com larvas e essas larvas, ao serem analisadas, eram larvas de Aedes aegypti. Esse resultado a gente considera ele positivo, pois quando comparamos com a última DL de um período próximo, né, que foi em abril de 2023, ele tinha dado 1,9, ou seja, um indicador muito mais elevado. A Sueli não pensou duas vezes e deixou a equipe entrar. Aqui os agentes também não encontraram nada. Ralo sequinho, sem problemas nos vasos de plantas também. É que ela já teve dengue e não quer passar por isso de novo. Eu sempre coloco areia ali no pratinho, né? E lá em cima também, não sei que vocês viram, tem uma coisinha lá do gato, né? Eu sempre tô trocando a água. E tá tudo sequinho, não tem nada. Pode olhar, não tem nada aí. Das 42 regiões em que a cidade é dividida para avaliação, uma apresentou o índice de 5,22 e foi classificada como risco. Nela estão bairros como Vila Diana, Jardim Apolo 1 e 2, Vila Ema, Vila Higienópolis, Vila Igualdade, Vila 9 de Julho e Vila Paulo Setúbal. Esse trabalho acontece em todas as regiões da cidade e é fundamental para um futuro próximo. É que o segundo semestre serve de preparação para o verão, estação em que a proliferação do mosquito Aedes aegypti é ainda maior. Outra ação pensada para essa época é a Operação Casa Limpa. Essas fotos mostram um pouco da operação que recolhe entulho na porta da casa dos moradores. Até agora já foram recolhidas mais de 20 toneladas de materiais que poderiam acumular água.
Ao sábado, a gente faz a divulgação, né, durante a semana, mas ao sábado tem passagem de carro de som alertando, instruindo o morador a retirar tudo aquilo que pode ser um potencial criadouro do mosquito Aedes aegypti. O que é um potencial criadouro? Aquele recipiente que, se receber uma água da chuva, por exemplo, ele vai acumular essa água vai ficar parada e o mosquito pode proliferar ali. Então a gente dá sempre o destaque: garrafas, pneus, vasos, louças sanitárias, baldes, tudo isso que pode acumular água, a gente orienta o morador da onde vai acontecer a Operação Casa Limpa a estar retirando isso da sua casa, deixando no sábado pela manhã, que os caminhões da Secretaria de Manutenção da cidade vão passar e vão recolher. A Câmara monitora e apoia os trabalhos de combate ao Aedes aegypti realizados na cidade. Membro da Comissão de Saúde, o vereador Sidney Campos acompanha os índices e as ações de prevenção. Na nossa plataforma da Câmara, a gente tem alguns informativos. Os vereadores estão em conjunto com a Prefeitura, fazendo aí, levando as informações à população, que a população possa trabalhar em conjunto e a gente reduzir aí esses indicadores. Além da atuação do poder público, o vereador reforça que a colaboração da população é indispensável para conter a proliferação do mosquito. É muito importante. Eu até peço à população que permitam que os agentes adentrem as residências para que a gente possa ter um controle mais eficaz do Aedes aegypti e a gente conseguir reduzir os indicadores aí, das pessoas que são infectadas. Vamos para a nossa primeira pausa? E na volta te conto sobre a asma, doença que afeta mais de 45 milhões de brasileiros. Até já! Estamos de volta. Nesse bloco vamos falar de saúde. Durante uma audiência pública realizada na Câmara, a Secretaria de Saúde prestou contas do trabalho realizado no primeiro quadrimestre deste ano. Em audiência pública realizada no auditório Mário Covas, foi apresentado um balanço dos gastos e investimentos na área da saúde durante o primeiro quadrimestre de 2025. Segundo o relatório apresentado, de janeiro a abril deste ano, o valor destinado para a pasta foi de R$ 265 milhões, 20% da receita total arrecadada no período, fixada em 1,3 bilhão. O índice supera o teto mínimo exigido pela legislação, que é de 15%. Aqui nós demonstramos o montante da aplicação de recursos, conforme é previsto na legislação, além das auditorias e da produção também dos serviços públicos de saúde. De acordo com o gestor do Fundo Municipal de Saúde, de todas as despesas na área, 73% foram referentes à assistência hospitalar e ambulatorial de média e alta complexidade, e 19% à atenção básica. O contrato terceirizado com maior aporte financeiro do município foi para a gestão do Hospital Municipal e das unidades básicas de saúde da região leste, que custou aos cofres públicos R$ 80 milhões no primeiro quadrimestre. Como apontaram os dados divulgados na audiência, os gastos ficaram dentro do previsto. Eles ficaram dentro da regularidade, né? Quando a gente olha os comparativos dos quadrimestres dos anos anteriores para o deste ano, a gente vê uma certa regularidade e também com um aumento previsto, né, de um ano para o outro. Na audiência também foram apresentadas as despesas recorrentes de determinações judiciais, quando o morador entra na justiça para conseguir medicamentos ou exames. A verba gasta no primeiro quadrimestre desse ano foi de R$ 5,2 milhões. Durante todo o ano de 2024, o total empenhado pelo município para essa demanda foi de 13,9 milhões. O Comus, ele está cada vez mais, e é essa justamente a responsabilidade dele, né? Analisando as contas, o detalhamento e discutindo cada vez mais com a secretaria a pertinência destes gastos, né? Então, eles pediram nas reuniões anteriores que nós detalhássemos as despesas judiciais. Então, o que nós trazíamos enquanto montante de aplicação das despesas judiciais, nós trouxemos para eles também o detalhamento dessa despesa, para que eles consigam verificar, né, a que se referiu, se é medicamento, se é serviço e o que é exatamente estas despesas. A prestação de contas da saúde cumpre o que estabelece a legislação federal. De acordo com a lei, é dever da Secretaria de Saúde elaborar e divulgar a execução orçamentária da pasta ao longo do ano. A determinação cumpre o princípio da transparência
e os dados devem ser apresentados por meio de audiência pública a cada 4 meses. O segundo quadrimestre já está em execução, né? Ao fechamento dele também vai ser feita a apuração das contas junto ao Conselho para análise e aprovação e também será publicada, né, a nova data de audiência pública. Agora vamos falar da asma. No Brasil, mais de 45 milhões de pessoas são afetadas pela doença respiratória. E hoje, 21 de junho, é o Dia Nacional de Controle da Asma. O intuito é conscientizar a população sobre os riscos que envolvem o descontrole e o diagnóstico tardio. Quando o clima esfria, não tem jeito. Hora de tirar as blusas do guarda-roupas. Mas a chegada do frio também é um desafio para mais de 45 milhões de brasileiros que têm asma. Para os asmáticos, o inverno pode agravar os sintomas. O Fábio sofre bastante nessa época. Agrava, né? Porque a bronquite ataca, sinusite, rinite, enfim, tudo fica pior. Quando o nariz entope, então, só respirar pela boca não adianta. A gente tem que buscar outros meios para tentar tratar. O cafezinho foi um jeito que ele encontrou de amenizar as coisas. É que a temperatura relaxa os pulmões e ajuda a respirar melhor. Mesmo assim, não é o suficiente para conter todas as crises. Por isso, os medicamentos estão sempre ao alcance da mão. Então, eu tenho uma bombinha para uso diário, né, onde eu tenho que usar todo dia, e uma para alívio. Então, quando eu começo a sentir a crise, eu uso ela, e daí ela dá aquele alívio imediato para justamente não agravar a crise de asma. Além das baixas temperaturas, as causas das crises envolvem outros fatores. Poeira, mofo, pólen de flores, pelos de animais, cheiros fortes e fumaças sempre podem se tornar agravantes dessa doença inflamatória crônica. Esse pneumologista explica que o tratamento varia de acordo com a gravidade de cada caso. A asma pode ser classificada como leve, moderada e grave, mas hoje em dia a medicina dá preferência para classificar de uma forma um pouco mais objetiva entre o indivíduo que tem uma asma controlada, parcialmente controlada ou não controlada, porque a partir desses níveis isso possibilita ao médico oferecer estratégias terapêuticas para sempre visar o controle do problema. Os casos mais graves podem levar à morte. Nos últimos 5 anos, o Brasil registrou mais de 12 mil óbitos pela doença, segundo o Ministério da Saúde. Por isso, 21 de junho é lembrado como o Dia Nacional de Controle da Asma. A intenção é conscientizar a população sobre os riscos que envolvem a falta de tratamento e o diagnóstico tardio. É uma doença, se não controlada, como todo problema crônico de saúde, tudo que a gente não controla, piora. Todo grande problema, um dia foi um probleminha que foi negligenciado. Então a asma pode levar à inflamação ainda mais intensa e cronificada, que leva a uma alteração da estrutura dos brônquios, que vão ficando cada vez mais rígidos, chamado remodelamento brônquico. E o pulmão do asmático, com muitos anos inflamado, vai ficando cada vez mais difícil de tratar e cada vez mais fechado. Até que na vida adulta madura, a gente chama de um pulmão remodelado, funciona como se fosse o enfisema. Então, é preciso ter atenção aos sintomas. Diante da falta de ar, chiado no peito, tosse frequente, cansaço ao fazer esforço e dificuldade para respirar, principalmente na infância, é melhor procurar um médico. Para quem tem a doença, alguns hábitos também devem fazer parte do dia a dia. Ter uma casa limpa, ventilada, que bata sol, de preferência completamente livre de cigarro, uma higiene boa para evitar ácaros, mofos, eliminar ao máximo pelos e penas, né? Os nossos queridos bichinhos de estimação, que a gente ama de coração, mas que o pulmão não ama. Além do controle ambiental, tem atividade física, que é muito importante para toda pessoa, né? A OMS recomenda atividade física para todo ser humano, e para o asmático isso é especialmente relevante, porque ela atua com um mecanismo anti-inflamatório, além de proporcionar saúde. E por último, vacinas. O indivíduo deve ter sua carteirinha de vacina completamente em dia. O Fábio aprendeu a lidar com a asma cedo. Com informação, cuidados diários e o tratamento certo, foi possível conviver com a doença. É do nada, sabe, que ela vem. Então a gente vai vivendo a vida normal. A gente vai fazer uma atividade de casa, às vezes tá varrendo a casa, tá
começo a sentir falta de ar. Mas eu vou lidando normal com ela, não tenho muito assim o que me preocupar. Graças a Deus eu tenho uma asma até que controlada, só que nessa época de frio ou atividade física acaba prejudicando um pouco. E o relatório de uma das revistas científicas mais conceituadas do mundo, a The Lancet, alerta que a obesidade ou sobrepeso deve atingir mais de 1 bilhão de adolescentes no mundo. E em São José dos Campos, 31% da população de 0 a 19 anos estão com excesso de peso. Os dados reforçam a necessidade de políticas públicas de prevenção. Na infância, Isabela e Samuel sofreram com a obesidade, mas com alimentação balanceada e prática de esportes, conseguiram ter mais qualidade de vida. Eu comecei a praticar exercícios físicos, jogar vôlei, frequentar academia e comecei a ter uma vida alimentar mais saudável. E isso me ajudou bastante a minha perca de peso. Eu comecei a praticar alguns esportes, fazer alguns exercícios físicos, isso aí somente em casa. E assim eu fui conseguindo melhorar, baixei o peso e consegui melhorar essa questão de saúde. O Daniel é bem consciente com a alimentação. Ele costuma comer de tudo um pouco e organiza a rotina para aliar estudos e exercícios físicos. Eu controlo o meu horário de lazer, meu horário de exercício e meu horário de estudo, para que eu venha conseguir tanto desenvolver lá onde que eu faço meus esportes e também no ambiente escolar. A Juliana é nutricionista em uma escola e acompanha a resistência de alguns jovens no consumo de determinados alimentos. Para ela, é fundamental que as crianças e adolescentes sejam, desde cedo, incentivados a uma dieta saudável, um trabalho de educação alimentar. Nós percebemos que existe uma resistência quando o aluno vem para nós, assim, de uma outra escola, ou quando ele não tem o hábito de comer a merenda. Então, assim, a gente observa e está sempre oferecendo. Você não quer hoje provar o mamão? Porque às vezes o mamão tem uma dificuldade maior para sair. E aí a gente oferece, faz salada de frutas, oferece esse alimento de uma outra forma para que ele passe a consumir. E toda essa preocupação e cuidado não são à toa. Um levantamento realizado pela revista científica The Lancet apontou que 1 em cada 4 adolescentes vai sofrer com obesidade ou sobrepeso até 2030. Especialistas atribuem a alta da obesidade nos pacientes mais jovens por conta do aumento no consumo de alimentos ultraprocessados e o uso excessivo das telas, que faz com que esses jovens se movimentem menos. E a obesidade traz uma série de problemas de saúde, mesmo que, a princípio, eles não sejam identificados em exames laboratoriais. Não existe obesidade saudável. Você pode ter todos os seus exames normais, mas o fato de você ter a sua obesidade faz com que você tenha alterações no funcionamento do fígado, alterações no funcionamento da insulina, você pode ter alterações ortopédicas por conta do excesso de peso, apneia do sono. Então, a gente tem várias outras situações que são derivadas da obesidade que você não vai ver de forma laboratorial. E a médica endocrinologista vai além. Até a rotina da mãe na gestação influencia nos hábitos alimentares dos filhos, além, claro, do exemplo em casa. Ter uma alimentação adequada, não ter muito ganho de peso durante a gestação, porque isso sim interfere na memória metabólica desse bebê que vai nascer, né? Nasceu o bebê, então focar no aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, isso previne e muito a obesidade, né? Depois disso, na introdução alimentar, ter uma introdução alimentar adequada, respaldada, né? E depois, enquanto família, planejar a alimentação da família, né? Então, comprar fruta, verdura, legume, ter para a criança poder comer, né? E ser exemplo. Então, não adianta você querer que seu filho coma alface, tomate, pepino, se você não come. Família, sociedade e as escolas devem se mobilizar na defesa de uma alimentação saudável para as crianças e jovens. Uma lei complementar, aprovada na Câmara, criou na cidade o Conselho de Alimentação Escolar. O objetivo é fiscalizar e controlar a aplicação dos recursos destinados à merenda e promover a elaboração de cardápios balanceados, com preferência para produtos in natura, aqueles obtidos diretamente da natureza.
No cardápio nós temos as opções de frutas, legumes e verduras todos os dias. Então praticamente todos os dias tem 2 opções de fruta, 2 opções de hortaliças. A obesidade é um problema de saúde pública. Para os vereadores da Câmara, o Legislativo precisa fiscalizar, incentivar e promover políticas públicas de conscientização. Os parlamentares ainda defendem a participação de um nutricionista na elaboração do cardápio nas escolas. Estimulando mais o esporte, as crianças, fiscalizando, né, os serviços públicos na área da saúde, se realmente estão funcionando. A prefeitura colocando mais nutricionistas na rede para poder atender essas crianças e assim a gente melhorar a qualidade de vida das nossas crianças josenses. Há algumas cidades que implantaram merendas escolares com o devido cuidado de nutricionistas para que esses alimentos sejam realmente adequados à saúde do jovem, não apenas para empanturrá-lo ou para que eles não tenham o devido cuidado. A gente tem esse zelo e toda vez que for necessário nós vamos apresentar projetos dessa maneira. Vamos mudar de assunto e falar de uma tendência que vem crescendo nos últimos anos? A queda no número de nascimentos. Os cartórios de São José dos Campos registraram uma diminuição de 9% em 4 anos. Entre os motivos estão o alto custo de vida, métodos contraceptivos e a mudança de prioridades. Como projeto de vida, a Amanda decidiu apostar na carreira profissional. Advogada criminalista e de família, nunca sonhou em ser mãe. Enquanto a maternidade ainda é vista como realização para muitas mulheres, para ela nunca foi uma opção. Tem dia que eu saio 6 da manhã e volto 6 da tarde, 7, 8. Então, em que momento que eu iria maternar? E aí eu percebi também que eu teria sempre uma culpa. Ou a culpa de não estar tempo suficiente com o meu filho, ou ter que abrir mão do meu trabalho, que para mim é como se fosse um filho, para estar com o meu filho, de fato, em casa. Então, assim, quando que eu teria um tempo para mim, enquanto pessoa? Amanda faz parte de um movimento crescente entre mulheres brasileiras. Em São José dos Campos, o reflexo está nos números. Os cartórios da cidade registraram que os nascimentos caíram 9% em 4 anos, de 8.995 em 2021 para 8.127 em 2024, uma tendência que veio para ficar. O Brasil era um país de jovens, né? A gente tinha uma base piramidal muito grande e o topo da pirâmide com poucas pessoas. Hoje não é mais a realidade. Cada vez mais essa pirâmide, vamos colocar entre aspas, que ela deixa de ser uma pirâmide, mas ela vai tendo outras nuances, populações de média idade crescendo, populações mais velhas crescendo, e sempre a tendência, com os avanços tecnológicos, a perspectiva de vida do brasileiro hoje é muito maior do que alguns anos atrás. Então a tendência é que nós tenhamos uma sociedade de gente mais idosa, de gente mais velha mesmo. Entre os principais motivos para a queda na taxa de nascimentos estão o alto custo de vida, o acesso fácil a métodos contraceptivos ou simplesmente mudanças de prioridades. Um outro aspecto que é muito importante, eu acho, é a mudança da nossa sociedade de vida rural para a vida urbana. A vida urbana, ela exige muito mais gasto, exige muito mais cuidado do que a vida rural. A vida rural, até pelo contrário, as pessoas tinham muitos filhos, porque esses filhos eram uma mão de obra essencial nessa atividade rural. E criar um filho é uma escolha que exige tempo, dedicação e condições financeiras. Conciliar os gastos de uma criança com as despesas fixas pesam no orçamento. O modelo de vida mais urbano, com foco no desenvolvimento profissional e valorização do tempo livre, também ajuda na mudança do tamanho das famílias. São José, Taubaté, nós somos cidades que podem se comparar a qualquer cidade do mundo. Nós temos um status de vida muito grande. São José, inclusive, é considerado uma das melhores cidades do mundo, né, para se viver. Então, o que acontece nesse caso? As pessoas acabam envelhecendo nessas cidades, tendo mais tempo de vida, e a tendência é que sempre caia esse número de nascimentos. É uma tendência que não vai se mudar. Essa nova realidade demográfica exige um novo planejamento dos governos municipais, estaduais e federais.
Os dados dos cartórios funcionam como um mapa, orientando como investir nas políticas públicas. Você começa a focar em algumas coisas que tinham pouco foco, vamos dizer assim. A idade mais avançada, como nós vamos tratar as pessoas mais idosas, como nós vamos dar uma qualidade de vida maior a essas pessoas que estão envelhecendo e que é a tendência da nossa população. Então, os governos têm que estar realmente muito afeitos a essa mudança de política de nascimentos e óbitos. Mais que mudança econômica, o que vivemos é uma transformação social. A maternidade deixou de ser imposição, virou escolha. Para Amanda, que conhecemos no começo da reportagem, a liberdade de construir novos projetos e focar na realização pessoal é o que traz felicidade. A minha vida feliz, o meu ideal é daqui a pouco ser mestre, ser doutora em direito, é dar aula, é ser uma profissional cada dia melhor, é ter um escritório que seja referência nas áreas que eu atuo. Isso é a minha receita de felicidade. Então, não precisa ter uma fórmula mágica para todo mundo. Vamos para o nosso último intervalo? No próximo bloco, falamos sobre as vagas abertas para o vestibulinho do Colégio Embraer. A pausa é rápida. Voltamos com Semana Legislativa e os estrangeiros estão conseguindo cada vez mais espaço no mercado de trabalho aqui no Vale do Paraíba. Segundo dados do Ministério do Trabalho, houve uma alta de quase 27% na contratação de estrangeiros com carteira assinada de 2023 para 2024. E aqui em São José, muitas pessoas que vieram de outros países comemoram as oportunidades. A Bárbara é venezuelana e veio para o Brasil há quase um ano. A ideia era só passar um tempo por aqui, mas por causa de um tio resolveu ficar e depois da decisão precisou procurar emprego. Ela conta que não teve dificuldades para conseguir uma vaga. O primeiro emprego até foi temporário, mas logo veio o registro na carteira de trabalho. Arrumei trabalho em uma fábrica de ovos de Páscoa, temporário. Meu contrato fechou em dezembro. Só foram 4 meses trabalhando ali. E meu contrato ao fechar em dezembro, eu fiquei sem trabalho dezembro e janeiro. Foi um pouquinho complicado ao momento de procurar outro emprego, mas deu certo. E em fevereiro arrumei o que atualmente tenho. O caso da Bárbara não é raro. Os estrangeiros estão ganhando espaço entre o quadro de funcionários das empresas do Vale do Paraíba. Segundo dados do Ministério do Trabalho, foram 119 trabalhadores estrangeiros contratados com carteira assinada em 2023 na região. Em 2024, esse número subiu para 151, uma alta de quase 27%. Nos primeiros 2 meses de 2025, já foram 39 vagas ocupadas por pessoas de outros países. No geral, o momento no Brasil é positivo. De acordo com a FEComércio SP, no ano passado foram 71 mil postos de trabalho abertos e preenchidos por pessoas de fora do país. Um avanço de 50%, pois em 2023 foram pouco mais de 47 mil vagas ocupadas por estrangeiros. O que nós vimos foram muitos indivíduos sendo contratados e absorvidos para trabalhar nessas fábricas, né? Fábricas automotivas, fábricas de produção de algum produto. Então, o setor industrial absorveu muita mão de obra e, dentre essa mão de obra, absorveu muita mão de obra estrangeira. Outros 2 setores que também se destacam na nossa economia é o setor de serviços e o comércio, que historicamente absorve muita mão de obra, mas que ao longo de 2024 também absorveu bastante trabalhadores estrangeiros, como, por exemplo, nas atividades de alojamento, nas áreas de vendedores. A situação econômica e social de países vizinhos também influencia para que mais estrangeiros procurem oportunidades no Brasil.
Muitos dos países da América Latina têm passado por crises econômicas e também por regimes autoritários e ditatoriais. Isso faz com que haja uma migração de capital humano entre esses países, e então nós temos recebido muitos estrangeiros, e esses estrangeiros muitas vezes vêm com uma boa qualificação e atendem ao perfil do que os empregadores estão buscando para ocupar as vagas formais. Quem vem para o Brasil diz encontrar um país acolhedor. O Jesus saiu do país natal para trabalhar aqui. Ele também é venezuelano e veio com emprego garantido em uma multinacional. Tanto ele quanto a esposa Marlene, que é chilena, encontraram um país acolhedor para viver e trabalhar. Para mim, particularmente, a adaptação foi bastante fácil. Claro, entrar no dia a dia já faz uma diferença, não? Mas quando você vem com um contrato, com um visto de residência temporária, que depois virou residência permanente, etc. e tal, é bem mais fácil para a pessoa mudar de país. Fomos recebidos por famílias brasileiras muito boas e ajudaram nesse processo, que a gente se sentia um pouquinho mais sozinho. E a pesquisadora explica os motivos pelos quais o Brasil é encarado como um local promissor e acolhedor. Toda essa diversidade cultural e essa diversidade de costumes que o Brasil tem podem ajudá-las tanto a permanecer com seus costumes, né, que elas trazem de seus países de origem, como também pode ocorrer uma mistura de culturas. Então é um ambiente muito acolhedor que propicia que pessoas de diferentes nacionalidades conseguem se adaptar e seguir com suas vidas aqui no Brasil. A Câmara de São José enxerga como positivo o crescimento das contratações de estrangeiros na região e no país. Para o vereador Carlos Abranches, é muito importante que o poder público realize ações que incentivem as contratações e o acolhimento a esses profissionais. No que diz respeito ao município, nós estamos atentos, estamos acompanhando isso daí para regular, para ajudar a legislar em cima dessa relação que é forte, uma relação de mercado. A gente está de olho nisso para que a recepção seja sempre bem-vinda. São José dos Campos é uma cidade tecnológica e hoje a tecnologia é globalizada. Para o parlamentar, a vinda desses trabalhadores, além de trazer benefícios ao mercado de trabalho, movimenta também a economia. A Embraer trouxe, ao longo dos últimos 30 anos, inúmeros estrangeiros para trabalhar aqui, que deram uma qualidade não só para a empresa, na gestão global, que uma empresa desse porte tem, mas também para a economia joseense. O investimento, a aplicação dos seus recursos, a família que vem também, as escolas, o mercado. Ainda no tema emprego, a General Motors abriu um novo plano de demissão voluntária na fábrica de São José dos Campos. A expectativa da empresa é que quase 520 funcionários aceitem a proposta. E os vereadores da Comissão de Economia aqui da Câmara acompanham de perto o processo. O plano de demissão voluntária da General Motors foi a saída encontrada pela montadora para evitar uma demissão em massa e manter o equilíbrio na planta industrial. A proposta garante que para cada trabalhador sem lesão que aderir, a empresa irá efetivar um funcionário temporário. Esse plano de demissão voluntária já era uma pauta do sindicato, né, que nós tínhamos votado com os trabalhadores já há alguns meses atrás. Em contrapartida, a empresa também fez outra proposta, que é a de flexibilização no que tange a cláusula que dá garantia de estabilidade no emprego, né? Aí que foi um impasse do sindicato. Todavia, mesmo o sindicato sendo contrário à proposta, o sindicato levou em conhecimento dos trabalhadores que foram aprovadas e, posteriormente, abriu esse PDV. Atualmente, a planta de São José dos Campos conta com mais de 3.000 funcionários. A fábrica hoje produz a SUV Trailblazer e a picape S10. Segundo a montadora, se mais de 520 funcionários aderirem à proposta do PDV, outro plano de demissão voluntária será aberto aos lesionados. O novo plano de demissão voluntária foi aprovado pelos trabalhadores da GM. O Sindicato dos Metalúrgicos, apesar de ter orientado os funcionários a votarem contra a proposta, respeitou a decisão da maioria. No nosso entendimento, o plano de demissão voluntária, ele ameniza o impacto social, né? E, inclusive, o trabalhador pode sair com um prêmio maior do que só as suas verbas rescisórias. Então, nesse sentido, o sindicato é favorável. Para este economista, professor da Faculdade do Comércio de São Paulo, a medida faz parte de um processo de reestruturação.
Mesmo com bons indicadores de geração de empregos e produção industrial no país, as montadoras continuam ajustando os custos para se adequarem às mudanças de mercado. Como existe um pêndulo a favor da China, em que o custo da mão de obra e a tecnologia embarcada nos veículos e a produção, seja de chips, de alumínio, de todos os componentes do veículo, lá sai muito mais barato do que você produzir em terras nacionais ou terras estrangeiras. Então, por isso que o custo do produto ele é muito menor. E aí faz com que essas montadoras, que são muito mais antigas, né, montadoras europeias, GM, Ford, BMW, acabam tendo que buscar uma reestruturação, uma readequação da planta, da fábrica. O PDV também pode afetar diretamente a economia de São José dos Campos. A redução no número de trabalhadores ativos tende a impactar o consumo, a circulação de renda e o desempenho do comércio e dos serviços. A renda média, tá, de um funcionário da indústria, ela é superior à renda média do brasileiro em geral. Porque a indústria ela tem uma necessidade de uma formação mais específica, um pouco mais de conhecimento tecnológico para poder operar máquinas, saber outros controles. São questões ali de um aprimoramento e que o profissional ele busca isso ao longo da carreira, da vida, né, da formação. E aí o que acontece? Isso prejudica a cidade. Por quê? Porque a renda maior faz com que o consumo da cidade caia. A Câmara Municipal acompanha de perto a situação dos trabalhadores da GM. Para o vereador Gilson Campos, presidente da Comissão de Economia, mesmo sendo voluntárias, as demissões podem impactar negativamente o desenvolvimento da cidade. Sempre quando a gente fala de demissão, ela é sempre ruim para a cidade, porque é a economia que não vai gerar, é o desemprego, o comércio não vai tão bem, né? A gente sabe que na cadeia produtiva tem a consequência do desemprego de uma fábrica, né? Acaba afetando outros setores daqui da nossa cidade. O vereador destacou ainda que a Câmara e a Prefeitura devem adotar medidas para apoiar os trabalhadores afetados. A proposta sugerida é buscar ações de reinserção no mercado de trabalho a partir de cursos de capacitação e empreendedorismo. A pessoa vai estar assinando a demissão voluntária, ela vai pegar um recurso e o que fazer com esse recurso? Então a Câmara, juntamente com a Prefeitura, através de capacitação, para que possa orientar, né, fazer a orientação de que possa ser feito um comércio, abertura de um comércio, como fazer, como investir. Então se você não orientar e tiver um olhar para a economia no futuro, você acaba gastando o recurso e depois acaba ficando à mercê aí de uma nova possibilidade de emprego, né? Agora vamos falar de educação. O Colégio da Embraer está com inscrições abertas para o vestibulinho com 160 vagas em São José dos Campos. Destas, 128 são para estudantes de baixa renda, vindos da rede pública. Essa é uma ótima oportunidade para jovens que vão cursar o ensino médio no ano que vem. O sonho de um futuro melhor começa na sala de aula. Em São José dos Campos e região, centenas de jovens encontram no Colégio Embraer uma chance de transformação. Cerca de 80% das vagas são para estudantes de baixa renda da rede pública. A gente busca promover transformação social, oferecendo para eles estrutura, um ambiente de qualidade, né? Formação integral que nos caracteriza e foco no desenvolvimento dos seus talentos. Então, é uma postura de equidade e busca incessante por impacto positivo na sociedade como um todo, em particular nas comunidades que a gente atua. O primeiro desafio é o vestibulinho, uma prova concorrida que exige foco e disciplina. Para ajudar na preparação, projetos como o Casdinho oferecem aulas gratuitas. O professor Washington, que já viu muitos aprovados, diz que o segredo é ter estratégia e não só focar no conteúdo. O ideal é, durante toda a semana, eles estudarem, mas montar um plano de estudo. Por exemplo, segunda-feira eu vou estudar português e matemática. Na terça-feira eu vou estudar redação e história. Aí na quarta-feira eu faço um pouquinho mais de português e faço geografia. É legal o aluno ele pegar uma prova antiga da própria Embraer, no caso, né? Que já aconteceu, fazer essa prova sozinho, mas cronometrar, para ele fazer exatamente dentro do tempo que ocorre a prova, para ele saber como que vai funcionar, o tempo que ele tem de prova. E o vestibulinho deste ano está com inscrições abertas.
São 160 vagas, sendo 128 para bolsistas. O período de inscrição vai até 30 de junho pelo site da VUNESP, com taxa de R$ 65. A prova será realizada no dia 24 de agosto. Para concorrer à bolsa, é preciso ter cursado a vida escolar na rede pública, ter renda familiar de até um salário mínimo por pessoa e morar em São José dos Campos, Taubaté, Jacareí ou Caçapava. Claro que tem um foco no Enem, nos vestibulares como um todo, nas Olimpíadas, né? Nas competências que são exigidas pela universidade, pelas universidades, e essa caminhada deles, essa trilha formativa que eles têm aqui no nosso colégio, inclui também desenvolvimento do que a gente chama de tecnologias sociais, né, que são projetos para a resolução de problemas ali com fundamento de soluções sustentáveis, né? O Vitor, a Ailana e a Sara conhecem bem as dificuldades do vestibulinho e da maratona de estudos para conquistar a vaga. Alunos da rede pública, hoje eles vivem o sonho de estudar no colégio. Uma trajetória difícil, mas recompensadora. Está sendo muito enriquecedor, está sendo uma jornada construindo uma história muito bonita aqui dentro, né? Então, está sendo muito bom, de verdade. É um sonho realizado, é realmente uma escola totalmente diferente das outras que a gente tem aqui na região. Ter conquistado uma vaga aqui foi como se eu tivesse conseguido conquistar o meu sonho, que é passar em medicina. Então vai abrir muitas portas para mim e eu sou muito grata de estar aqui. No colégio, a formação integral é o grande diferencial. Do laboratório à quadra, os alunos são incentivados a desenvolver autonomia e protagonismo. Um ambiente que, segundo os alunos, forma também para a vida. A gente se envolve muito, não só com projetos acadêmicos, mas projetos sociais. A gente convive com pessoas de diferentes lugares, diferentes histórias. Eu acho que isso traz, sabe, essa formação social, essa coisa da relação e tudo mais. E nos ajuda para desenvolver pessoalmente também. Eu acho que abre o meu olho, assim, num olhar mais empático, num olhar mais amoroso com as pessoas. E para quem vai enfrentar a prova, o professor Washington deixa um último conselho. Os principais erros que eles já cometem, né, e a gente pede para evitar não estudar em cima da hora, que os alunos costumam muito, às vezes, deixar para estudar tudo em cima da hora. Né, fazer esse plano de estudo, como a gente falou, e também não estudar só a matéria que ele gosta, porque às vezes ele estuda a matéria só que ele gosta e negligencia as outras matérias. Então, fazer um estudo de todas as matérias, além também de ter esse período de descanso também, que às vezes eles ficam vidrados em estudar o dia inteiro e não têm o tempo de descanso deles. E o Semana Legislativa fica por aqui. Espero que você tenha aproveitado todas as notícias do programa de hoje. Se quiser rever alguma reportagem, é só acessar o nosso canal do YouTube, @TV Câmara SJC. Te espero no próximo sábado. Ótimo finzinho de feriado. Tchau, tchau!